O trabalho Prevalência dos Comportamentos Extremos para Perda de Peso em Adolescentes no Nordeste Brasileiro, PENS 2015, vai ser apresentado por mim, Karine Brito Beck da Silva, uma das autoras do projeto. Além de mim, fazem parte Ana Elisa Ramos, Walter Linda Alves de Oliveira Queiroz, Edileide de Brito, Carlos Alberto Soares da Costa e Mônica Leila Portela de Santana. Bom, a adolescência é um momento da vida do indivíduo que existem diversas transformações comportamentais, psicológicas e de mudanças na composição corporal. E esse momento da vida, ele está muito envolvido a tentativas de controle de peso. E nesse sentido, os comportamentos extremos para perda de peso, que estão associados a dieta restritiva e jejum, uso de substituto alimentar, fumar mais do que o normal, uso de laxantes, diuréticos e medicamentos, além da indução do vômitos, são muito praticadas pela busca do padrão corporal socialmente aceito, né, pelos adolescentes. Então, existem vários fatores que estão relacionados a esse tipo de conduta, eles estão sendo foco de pesquisas, porém, eles precisam ser mais bem elucidados para avaliar realmente quais são os fatores de risco para sobrepeso e obesidade, alimentação desordenada, transtornos alimentares, principalmente em adolescentes, e avaliar aí medidas de prevenção e proteção a esses agravos. Então, nesse sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar, com base na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENS 2015, a prevalência de comportamentos extremos para a perda de peso em adolescentes do Nordeste brasileiro. Para isso, esse estudo ele foi realizado a partir, né, de dados da amostra 2 da edição de 2015 da PENS, então é um estudo com dados secundários, e para esse estudo foi adotado o recorte da região Nordeste, que inclui 2.439 adolescentes de 10 a 19 anos. Então, a nossa variável desfecho de comportamento extremo para perda de peso foi construída a partir de duas perguntas. Você vomitou ou tomou laxantes para perder peso ou evitar ganhar peso? A resposta sim ou não. Você tomou algum remédio, fórmula ou outro produto para perder peso sem acompanhamento médico? Sim ou não. Se o indivíduo obtivesse resposta afirmativa em pelo menos uma das perguntas, considerou-se a presença de comportamento extremo para controle de peso. Além da variável desfecho, variáveis de exposição foram exploradas: sexo, idade, raça, cor, indicador socioeconômico, situação administrativa da escola, escolaridade da mãe, estilo de vida, prática de atividade física, comportamento sedentário, estado nutricional, estado antropométrico, composição corporal, insatisfação com a imagem corporal, dentre outras. Então, para a análise estatística, foram realizadas análises descritivas para caracterização da população e modelos de regressão de Poisson para avaliar a associação da variável desfecho com as variáveis de exposição. Todas foram ajustadas para identificar esses potenciais fatores associados ao comportamento extremo para controle de peso. Todas as análises foram realizadas no programa estatístico R. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde do Brasil, com o parecer de 192 de 2012, referente aí ao registro da CONEP. Bom, a tabela 1, ela apresenta a distribuição aqui das características da amostra, né, e da prevalência de comportamento extremo para a perda de peso em adolescentes do Nordeste. Então, observou-se um maior predomínio de indivíduos do sexo feminino, representando aí 51,6% da amostra total, e, em relação ao comportamento extremo, a maior parte eram do sexo masculino, 14,3%. A idade, ela foi representada aí na amostra total pela maioria, de 15 a 19 anos, porém, na amostra de comportamento extremo para controle de peso,
a idade de 11 a 14 anos, 15,3%. Escolaridade materna, representado em ambos pela maioria, né, de mães que não estudaram ou estudaram até o ensino incompleto. O indicador econômico também fez maior prevalência aí aquelas na classe socioeconômica mais baixa. E em relação à situação da escola, a, a situação aí pública, né, a escola pública, apresentou as maiores prevalências, tanto na amostra total quanto na amostra de comportamento de peso. Em relação ao estilo de vida, a maior parte deles eram insuficientemente ativos, mais de 80%, porém, a maior parte dos que têm um comportamento extremo para controle de peso são ativos fisicamente, justamente por ser uma das questões, né, que envolvem aí a perda de peso, a prática da atividade física. 63,4% sedentários da amostra total e 13,7%, né, por cento não sedentários na amostra do controle de peso. Apresentamos aí um valor de 77%, então a maior parte desses indivíduos da amostra total apresentam magreza ou eutrofia, mas aqueles que apresentam comportamento extremo para controle de peso encontram-se em obesidade. Em relação à imagem corporal, a maior parte apresentam a imagem corporal normal, mas aqueles com comportamento extremo para controle de peso, para perda de peso, apresentam excesso de peso. Em relação à satisfação corporal, a maior parte da população geral apresenta-se satisfeita, porém, em relação ao comportamento para perda de peso, a amostra aí apresenta-se insatisfeita. Em relação à atitude, em relação ao peso, a maior parte dos alunos estudados estão tentando perder ou manter o peso em ambas as situações, seja na amostra total e na amostra por comportamento. O que observou-se da tabela 1? Que os indivíduos que apresentam comportamento extremo para controle de peso são indivíduos do sexo masculino, com idade entre 11 e 14 anos, com raça cor, né, branca, que têm mães que estudaram até o ensino fundamental incompleto ou não estudaram, de pior classe socioeconômica, estudantes de escola pública, ativos fisicamente, não sedentários, com obesidade, que apresentam aí uma imagem corporal de excesso de peso, insatisfeitos com a sua composição corporal e apresentando aí tentativas de perda ou manutenção de peso. Então, a prevalência, né, do controle de comportamentos extremos para perda de peso, que foi de 12,14% no nosso estudo, ela foi maior do que observada em todo o Brasil nos 3 inquéritos da PENSE. Então, em 2009 era 6,4%, 9% em 2012 e 10,1% em 2015, representando aí a amostra nacional da PENSE. E também em adolescentes espanhóis, que foi de 3,26%, e adolescentes norte-americanos de 5,3%, 0,3%. Mas foi menor do que uma estimativa de adolescentes do Sudeste brasileiro, realizado em 2018, que encontrou um resultado de 31,9%. Então, é possível que essa variabilidade entre a prevalência encontrada pode ter sofrido influência de aspectos socioculturais que são inerentes de cada localidade, diferenças metodológicas também para avaliar a determinação do desfecho, né? Mas esses resultados, eles apresentam aí, né, as estimativas do comportamento extremo para controle do peso relacionado ao corpo, ao peso, então deve expressar aí preocupação, especialmente na adolescência, porque é uma etapa da vida importante, né, é um ponto de partida importante para o desenvolvimento de transtornos alimentares que podem resultar em consequências para a saúde física, a saúde mental, e esses resultados eles mostraram-se extremamente relevantes do ponto de vista aí de prevalência.
Então, esse estudo foi realizado em 2015 e a tendência vem sendo de aumento. Então, o próximo estudo de 2009, dos próximos anos, podem demonstrar prevalências ainda maiores, né? Então, existe uma preocupante prevalência de comportamentos extremos para controle de peso, e a repercussão desses resultados para a saúde pública e mental envolve o fato de que a identificação precoce deles pode ajudar a prevenir problemas de saúde mais graves e que oneram o sistema público de saúde. Esses comportamentos extremos para a perda de peso afetam a saúde física e mental dos adolescentes, então, exige uma abordagem integrada para o enfrentamento desses problemas, que envolvem educadores, profissionais de saúde, pais, a comunidade geral. E essas iniciativas devem ter o foco na proteção e promoção da saúde, a integralidade e a intersetorialidade. Então, nessa perspectiva, esses resultados devem ser amplamente divulgados, com vistas a subsidiar ações a serem implementadas, expandidas e ou reformuladas, podendo ajudar a informar políticas e programas de prevenção de comportamentos extremos e proteção dos jovens. Muito obrigada.